Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de ciências aqui dos 7º anos, com a professora Luciana. O tema da nossa aula hoje é protoctistas e fungos, que se encontra na unidade temática número 4 da apostila. E vamos lá, né pessoal, nos adaptando a essas novas mudanças para a gente disponibilizar o melhor para vocês estudantes, o conhecimento. Agora sob nova forma, uma forma virtual. Vamos aprendendo diariamente essas tecnologias e não deixemos de nos comunicar, mesmo à distância como essas videoaulas. Vamos lá, vamos começar então com estes dois reinos, reino protoctista e reino fungi. Se encontram, quem são os exemplos que representam esses dois reinos? Primeiro, o reino protoctista é representado por protozoários, nós vamos conhecer melhor eles, e também as algas. Já do reino fungi, nós vamos encontrar então diversas espécies de fungos. O que nós temos de características desses dois grupos, desses dois reinos de seres vivos? Os protoctistas, os protozoários, são eucariontes. O que é isso? Eles possuem núcleo, tá, dentro das suas células, o material genético deles lá dentro do núcleo. São unicelulares, todos eles apresentam uma célula e não fazem fotossíntese, ou seja, são heterotróficos. Já as algas também são eucariontes, ou seja, tem núcleo, existem algas uni e outras pluricelulares, mas todas elas realizam fotossíntese, eu chamo de autotróficas. Os representantes agora do grupo dos fungos, todos apresentam núcleo também, são eucariontes. Nós temos fungos que são unicelulares, visíveis só com o microscópio, ou pluricelulares, com várias células visíveis a olho nu. Todos os fungos são heterotróficos, ou seja, não fazem fotossíntese. Então, semelhança, nós temos aqui, protoctistas são heterotróficos e fungos também não fazem fotossíntese, somente as algas. Tá? Eucariontes, os três apresentam núcleos, são três, as células deles apresentam núcleo de todos eles. Vamos conhecer então as algas. Nós temos algas que apresentam uma célula só, eu chamo de unicelulares, elas compõem o que eu chamo de fitoplâncton. O que é o fitoplâncton? São algas microscópicas, tá? Unicelulares, eu só vejo um microscópio, e produzem uma quantidade muito grande de oxigênio, ficam por cima, soltas por cima da água ali, ambiente aquático, e fazem uma quantidade muito grande de fotossíntese, produzindo muito oxigênio. A reprodução delas é por meio do tipo assexuado, ou seja, ela não troca o material genético com outros indivíduos. São três, elas são conhecidas como as diatomáceas, que são as algas douradas, dinoflageladas, por apresentar dois flagelos, por isso o nome dinoflageladas, para se locomoverem. E também essas algas dinoflageladas, elas têm a capacidade de apresentar esse fenômeno conhecido como bioluminescência, que é quando elas fazem a fotossíntese, a energia da fotossíntese, elas liberam então essa luz que a gente consegue visualizar aí de noite, né, pela quantidade baixa de luz aí do sol, a gente consegue visualizar esse fenômeno aí muito bonito dessas algas unicelulares. Já as euglenas podem apresentar um ou dois flagelos para se locomoverem, como nós temos aqui o flagelo dele, tá, para se locomoverem, e elas são consideradas heterotróficas alternativas. O que é isso? Todas as algas fazem fotossíntese, sim, mas quando a quantidade de luz é reduzida, as euglenas, essas algas, conseguem, tá, se alimentar de substâncias que estão na água. Tá? Então, elas fazem fotossíntese, mas no caso da ausência ou pouca luz, elas conseguem sobreviver por um tempo muito grande aí. Já as algas pluricelulares, com várias células, com exceção das clorófitas, tá? Que nós temos algas uni- e pluricelulares, todas as outras são somente pluricelulares, tanto as rodófitas quanto as feófitas. As rodófitas, ou eu chamo de algas vermelhas, conseguem sobreviver em locais de maior profundidade por conta desse pigmento vermelho, mas desde que tenha pelo menos um pouco de luz solar, porque todas as algas são autotróficas e precisam da luz para fotossíntese.
Então, enquanto tem um pouquinho de luz, ela faz fotossíntese e sobrevive. Já as clorófitas, ou chamadas de algas verdes, elas conseguem fazer um mutualismo. O que é isso? Algas se associam com outros seres vivos, por exemplo, fungos aqui no tronco de algumas árvores, tá? Ou seja, trocam benefícios, tá? Para conseguir sobreviver. E as algas feófitas ou algas pardas, como por exemplo aqui nesta figura nós temos os sargassos, que podem atingir alguns metros, são as maiores algas, ou as algas feófitas chamadas do grupo Kelps, que podem atingir até aí 100 metros aí de comprimento. Obviamente, as duas aí em ambientes aquáticos e marinhos, né, por essa profundidade tão grande. Mas, obviamente, elas conseguem sobreviver atingindo, então, grandes quantidades, seja de forma horizontal, mas desde que tenha quantidade. Lembrando, precisa ter, então, uma certa quantidade de luz solar, porque todas elas são autotróficas. Vamos lá. O que a poluição pode afetar? Como que a poluição pode afetar no desequilíbrio aí dessas algas? Nós temos 3 fatores que a poluição afeta aí na quantidade, na reprodução dessas algas. Eu chamo de despigmentação, de eutrofização ou de maré vermelha. Vamos conhecer esses desequilíbrios aí provocados aí na reprodução das algas. O primeiro é a despigmentação. Então, você joga lá, então, uma determinada quantidade de matéria orgânica, esgoto, sem tratamento na água. Essas algas fazem o quê? Vão degradando a clorofila. O que é a clorofila? A clorofila é o pigmento verde que tem nas algas. E esse pigmento é responsável, então, pela fotossíntese. Ou seja, essa poluição que foi despejada na água faz com que essas algas percam, ou seja, degradem a clorofila. E elas não vão conseguindo mais realizar essa fotossíntese, ou seja, elas vão morrendo aos poucos. Tá? Obviamente, com a morte dessas algas na água, a quantidade de oxigênio vai diminuir, porque elas produzem oxigênio e liberam na água. Se as algas morrem, obviamente, os seres que se alimentam delas, os consumidores primários, que são herbívoros, os secundários, então vão morrer. Então, vai ter todo um transtorno aí, um desequilíbrio aí da morte de diversos seres vivos. A eutrofização, o processo é o mesmo, poluição na água sem tratamento, né? Os dejetos aí, o esgoto sem tratamento despejado na água, faz com que essas algas se multipliquem, formando esse tapete verde que a gente consegue ver aqui por cima da água, impedindo com que a luz solar chegue de forma plena ali e as algas ficam aqui embaixo recebendo pouca ou nenhuma luz solar, diminuindo então a fotossíntese, vai diminuir a quantidade de oxigênio na água, vai diminuir então a quantidade de vários outros animais aquáticos que dependem então desse oxigênio aí na água, gerando um desequilíbrio total na cadeia. E o terceiro item é a maré vermelha, da mesma forma. Ela pode ocorrer pelo despejo de esgoto sem tratamento ou também de forma natural, quando há um aumento na quantidade de sais, tá, dessa água, provocando então esse fenômeno aqui, essas manchas avermelhadas que a gente consegue ver por sobre a água. A quantidade de luz solar que vai entrar também vai ser menor, porque ela faz como se ela estivesse bloqueando a passagem da luz do sol. Então, as algas aqui embaixo, as plantas, vão receber menos luz solar, vão fazer menos fotossíntese de novo, menos oxigênio e todo mundo vai sofrer. Os animais que precisam do oxigênio na água vão começar a morrer. Vamos para a parte agora dos benefícios. Vamos falar dos benefícios de algas. As algas, o que elas têm, o que elas trazem para nós de benefício? Vamos lá. Fabricação de cosméticos, fabricação de iogurtes, usados na alimentação, por exemplo, revestir aí o sushi, o sashimi, tudo feito de algas. Usados como adubo, porque tem grande concentração de nutrientes no corpo das algas. Fabricação de cremes dentais, fitoterápicos, sorvetes, gelatinas ou mesmo para a fabricação de tintas. Tudo isso nós temos de benefícios das algas para nós. E os fungos? Benefícios? Também, vamos lá. Degradando matéria orgânica, ou seja, ciclando os nutrientes que tem no solo, degradando os seres que morrem, então eles degradam e se transformam então em nutrientes, esses seres vivos.
e devolvem para as raízes absorverem então esse nutriente. Servem como indicadores biológicos, por exemplo, os líquens, que identificam se tem ou não poluição, porque em local que tem poluição, os líquens não sobrevivem. Fermentação, tanto de pães quanto de doces, que é o fermento, a parte do fermento biológico, ou de bebidas. Também para medicamentos, como a penicilina, para combater então as bactérias. Usados na alimentação como o champignon, as trufas, inclusive caríssimas, se vocês procurarem aí para poder comprar, elas são extremamente caras, é um fungo usado na alimentação caríssimo. Shiitake, shimeji, o morel, todos são fungos, tá, usados na alimentação. Os queijos, roquefort e gorgonzola. Então, esse aí nós vimos vários benefícios aí, tanto de algas quanto dos fungos. Vamos para agora os protoctistas. Além de algas, os protozoários entram neste reino. Os protozoários são seres unicelulares, nós já vimos, e eles são classificados de acordo com a sua locomoção, tá? Este primeiro aqui, exemplo, nós temos os risópodes, ou seja, eles têm falsos pés, pseudópodes, ou seja, esse prolongamento aqui, essa expansão lateral aqui do corpo, então, por exemplo, das amebas. Usam esse corpo aí para se movimentar. Os flagelados, por exemplo, nós temos aqui, nós vamos falar de algumas doenças, como por exemplo a giardíase, a leishmaniose, que tem um flagelo, como se fosse esse filamento aqui, que ele utiliza então para poder se locomover. Já os ciliados são parecendo esses pelinhos aqui ao redor de alguns protozoários, tá? Que utilizam parecendo esses pelinhos para se locomover, paramécio. E os esporozoários, se eles não têm, por exemplo, essas expansões parecendo tentáculos, não tem esse flagelo, não tem os cílios, não tem estrutura nenhuma para poder se movimentar, eles são chamados de esporozoários, tá? Que se enquadram aí, por exemplo, o plasmódio, causador da malária, a gente vai ver da toxoplasmose. Então vamos lá, vamos conhecer essas doenças, né? Doenças causadas por protozoários, vamos ver algumas delas. Vamos começar então com a primeira protozoose, doença de Chagas. Esse é o protozoário, Trypanosoma cruzi. Observem que ele é flagelado, olha o flagelo dele aqui, ó, para poder se locomover. Como que eu pego Chagas? Pela picada desse inseto aqui, ó. Esse inseto pica uma pessoa contaminada que tem aqui esse protozoário, Trypanosoma, e ele vai picar uma pessoa sadia, tá? Ele vai depositar as fezes aqui na pele. Quando ele pica, a pessoa vai coçar, então esse protozoário vai entrar dentro do corpo da pessoa. Essa é a principal forma de contaminação. Além também da mãe estar passando por um nenenzinho durante a gravidez ou amamentando. Os sintomas, o principal sintoma é esse aqui, ó, é o inchaço do coração, do músculo aqui do coração, ou seja, o aumento do tamanho dele. Aqui nós temos um coração chagásico, tá? Um aumento, e aqui nós temos um coração saudável, então aumento do volume do coração. Nós temos febre, nós temos aqui também o inchaço dos olhos, são alguns sintomas de Chagas. Malária. Malária, nós temos este outro protozoário, ele não tem estrutura nenhuma de locomoção, então eu chamo ele de esporozoário. E como que eu pego ele? Pela picada do mosquito prego, porque tem aqui a cabeça escurinha, tá? Pretinho, por isso o nome, mosquito prego, do gênero Anopheles. Então, ele vai picar da mesma forma do outro, uma pessoa contaminada, só que agora é outro protozoário, esse plasmódio, tá? Leishmaniose. A leishmaniose é mais uma doença causada por um protozoário, é um flagelado, a gente consegue ver aqui o flagelo dele, tá? Esse rabinho dele. E esse protozoário chama Leishmania sp. Como que pega? Pela picada aqui desse inseto, eu chamo de mosquito palha, por conta dele ser bem clarinho aí, ou birigui. Os sintomas são manchas na pele ou nas mucosas, tá? Feridinhas. E quando ele está mais agressivo, uma forma mais agressiva da leishmaniose, pode ter o sangramento aí de diversos órgãos também, tá? Internos, obviamente. Toxoplasmose, nós temos aí da toxoplasmose, também é um esporozoário, não tem estrutura de locomoção nenhuma, tá? O protozoário chama-se Toxoplasma gondii. Como que eu pego? Ingestão de água ou alimentos contaminados com esse protozoário. Ou seja, o gato, ele é um vetor, ele carrega esse protozoário no seu corpo. Então, uma higiene dentro de casa, por exemplo, do gato, se você não retirar, por exemplo, as fezes e tiver contato
com a água e com a alimentação, você vai estar tendo toxoplasmose. O principal sintoma da toxoplasmose é a dificuldade da visão, a cegueira, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Nós temos essa higiene para evitarmos diversas doenças. Giardíase e amebis, vou falar das duas conjuntamente, porque a forma de contágio é a mesma, ingestão de água, alimentos contaminados com o protozoário, só que o protozoário é diferente. Nesse caso, é um protozoário que está aqui flagelado, da giardíase, e já da amebíase, ele tem esses prolongamentos, essa expansão lateral parecendo tentáculos, tá? Os sintomas dos dois são os mesmos, que é a diarreia, dores abdominais, tá? Desidratação e anemia. Essa última protozoose é a tricomoníase. A tricomoníase causada então pelo protozoário Trichomonas vaginalis. Essa doença, esse protozoário, ele tem um flagelo, então eles são flagelados, tá? A forma de contágio é por meio da relação sexual com uma pessoa contaminada sem uso de preservativo, ou mesmo quando você compartilha roupas íntimas da pessoa que tem então a tricomoníase. Então, você está compartilhando aqui, então, as roupas íntimas é uma forma de você estar se contaminando, tá? E os sintomas eu posso ter tanto no aparelho reprodutor feminino quanto no aparelho reprodutor masculino, que vai desde inflamação, desde formação de pequenas bolhas, dores muito intensas. Vamos para a parte dos fungos para a gente poder finalizar. Os fungos do reino fungi preferem locais com bastante água, bastante temperatura, bastante quente e com pouca luminosidade. O corpo de um fungo, como é o corpo de um fungo? O corpo de um fungo é formado por células, eu chamo de hifas. Um conjunto dessas células, os micélios, que podem se reproduzir tanto de maneira sexuada, quando eles encostam uma hifa na outra e se fundem, tá? Ou de maneira assexuada, por exemplo, liberando essas células, isso que eu chamo aqui de esporos. Quando cair no solo vai germinar, por isso que a reprodução do fungo é tão rápida por meio desses esporos. Além de formar também, os fungos conseguem formar os líquens. Os líquens que a gente consegue ver aqui, por exemplo, né, que é a relação mutualística benéfica aqui, tanto para as algas quanto para os fungos. Ou uma relação também de benefício para os dois, eu chamo de micorrizas, para as raízes das árvores com as hifas aqui de um fungo. Benefícios, um ajudando o outro a estar sobrevivendo. E o finalzinho, doenças fúngicas. Vamos conhecer então as 4 doenças causadas por fungos, como nós conhecemos as protozooses causadas por protozoários e as fúngicas causadas por fungos. Nós temos a micose, ou a frieira, ou pé de atleta também. As duas doenças, a forma de contaminação é a mesma. É compartilhar calçados, andar descalços em ambientes públicos ou banheiros públicos, saunas, tudo isso, tá? É uma forma de nós estarmos contaminando. Lembrando que o fungo adora a umidade, então você ficar o dia inteiro também com o sapato, é uma forma de você adquirir essas duas aqui, micose e a frieira, doenças fúngicas aí. A terceira aqui nós temos a caspa, uma má higiene, por exemplo, do couro cabeludo, ou um excesso de oleosidade também, ou você está lavando também o cabelo todos os dias, lembrando que o fungo adora a umidade, são formas de você estar contraindo a caspa. Inclusive compartilhando as escovas de cabelo, né, coletivas, quando você vai, por exemplo, num salão, e ali não tem muita higienização, você pode estar passando então o fungo do couro cabeludo de uma pessoa para outra. E por último nós temos a famosa candidíase ou sapinho, muito comum aí em crianças, né, em bebês, porque a imunidade está baixa e aí a pessoa vai dar aquele famoso beijinho, né? A mãe dá o beijinho na boca da criança. A imunidade da criança, o problema é que ela está baixa, né? Porque fungos, nós temos fungos e bactérias em todos os locais, mas a imunidade do bebê está baixa, então vai formar essas manchinhas na boca da criança, no céu da boca, mas pode chegar aí para a traqueia, para o aparelho respiratório todinho, para o pulmão, causando até pneumonias. Ou uma simples manchinha, essas manchinhas, tá? Esbranquiçadas aí na boca, na língua, no céu da boca, pode ter também de adultos, desde que estejam com a imunidade mais baixa, tá? Então, a aula de hoje foi essa sobre os protozoários, sobre as algas e sobre os fungos, tá? Vou estar passando atividades para vocês no link da escola, vocês acompanhem lá. E tenham todos um bom dia,
tá? E as dúvidas, eu aguardo as dúvidas, vocês podem estar enviando para mim pelo WhatsApp no particular, para não estar congestionando muito os grupos. Beijo da tia Lu.